Regozijai-vos sempre, regozijai-vos no Senhor e na força do seu poder. Pois bem, hoje eu quero comentar com você sobre mistérios e línguas estranhas. Vamos ver o que a palavra tem para nos apresentar, para nós meditarmos e entender melhor sobre esses dois pontos de vista, mistérios e línguas estranhas. Vamos começar lá no Antigo Pacto, lá com Moisés, Deuteronômio 29. O Senhor disse para Moisés, e Moisés disse ao povo: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, nossos filhos, para sempre. Veja que lá com Moisés, Deus já não falava em mistério, falava abertamente, disse a ele: ó Moisés, fala para o povo que as coisas encobertas, ou seja, os segredos, os mistérios, são para mim, mas as que eu tenho que tratar com você e com o vosso povo é aberto. Eu falo abertamente com todos, na língua que eles entendem, ou seja, no idioma que eles compreendam. Vamos ver mais? Em Amós 3:7 diz a palavra: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Porque o Amós era um profeta do Senhor também. Então ele disse: olha, o Senhor não fará coisa alguma, Amós, sem antes ter te revelado, sem antes ter te mostrado o que é que ele vai fazer, qual é o plano dele para você e o povo. Vamos ver também Evangelho de João 18:20. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga, onde todos os judeus se ajuntam, e nada lhe disse em segredo, em oculto. Essa resposta Jesus estava dando ao sumo sacerdote, que perguntou e interrogou a ele acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Porque os sacerdotes, como os religiosos de hoje também, eles ainda têm dificuldade em absorver a sã doutrina do Evangelho da Graça. Portanto, você pode ver que de vez em quando a gente ouve de alguém dizer: não, cada igreja tem a sua doutrina. A doutrina do homem. Cada igreja tem a sua doutrina, só existe uma doutrina, a sã doutrina. E se cada igreja tem a sua, isso prova que não é a sã doutrina, mas a doutrina criada, formalizada pelo homem, e não da parte do Senhor. Tem diferença. Pois bem, então, querido, é a questão de mistério. Então vocês viram que Deuteronômio 29, Amós 3:7 diz que o Senhor, já no Antigo Pacto, se revelando, mostrando aos seus servos, seus santos, que ele não tinha segredo com ninguém. As coisas ocultas eram para ele, confidencialmente para ele, a sua pessoa. Mas aquele tratava com as pessoas e falava com as pessoas, era abertamente para que todos entendessem. E como tem gente por aí, né? Você conhece alguns, né? Eu conheço muitos, por onde eu aqui tem passado, onde eu moro. Muitos que chegam no outro e dizem assim: Deus tem um mistério na sua vida. Cuidado, querido, porque eu conheço aqui esses recadinhos de mistério, e no final acontece cada coisa, porque o cidadão fica com aquilo na mente, que Deus tem um mistério com ele, e começa a se investigar, e começa a pensar, e começa a pesquisar, e começa a orar a Deus: Senhor, o que é que o Senhor vai fazer, o que o Senhor tem comigo? Não tem nada, o Senhor não tem nada com você de mistério. Ele fala abertamente, como você entende, como você compreende, a todas as nações. Você sabia que o Senhor fala em todos os idiomas? Com Moisés, ele disse a Moisés abertamente, no idioma que Moisés entendeu. Com os profetas, Zacarias, Jeremias, Ezequiel, ele falou também no idioma que eles entendessem, ou que eles entendiam e entenderam. Deus não tem mistério, querido, na vida de ninguém, principalmente dos seus, da sua igreja. Pois bem,
Agora eu quero comentar com você relacionando mistérios com línguas. No capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo trata sobre línguas e profecias. Mas observe só, Paulo tratou apenas com a igreja de Corinto e foi somente na primeira carta. Porque na segunda carta, Paulo já não fala mais sobre língua. E sabe por que Paulo tratou na primeira carta sobre línguas na igreja de Corinto? Vamos ver o que está escrito. Paulo diz assim no capítulo 14, verso 19 de 1 Coríntios. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, ou do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Seja para nossos dias, né, entendendo a palavra. Antes eu quero falar na igreja 5 palavras que edificam as pessoas, que as pessoas entendam, compreendam, discernam e se absorvem para o seu conhecimento, do que 10.000 balabachura lá matéria, relaxis para lá para trás. Entendido? Então, querido, isso aí é meninice. E quem disse isso foi Paulo. Vamos ver no versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Por que Paulo estava tratando dessa situação, desse assunto sobre línguas estranhas na igreja de Corinto? Porque era uma igreja cheia de meninos, não de criança, mas meninos de 50 anos, meninos de 60 anos, meninos de 30 anos. Você entende o que eu quero dizer? Pois bem, hoje é o que mais tem por aí, nas pseudas, né, igrejas evangélicas. E também, por não dizer também nas igrejas católicas, cheio de meninos, falando uma língua estranha, e coloca estranho nisso. E Paulo tratou desse assunto com a igreja de Corinto, não dando um mandamento nem a eles, mas fazendo uma advertência, até mesmo uma crítica. Ele disse, olha, vocês parecem menino. Seja menino na malícia e adultos no entendimento. Tem diferença. Então, querido, outra coisa que eles relacionam também é línguas estranhas, hoje, com profeta, os pseudos profetas. Porque, na verdade, a Bíblia afirma que a lei e os profetas foram até João Batista. Lucas 16:16. O último profeta foi João Batista. O último profeta que, nomeado por Deus, oficializado por Deus, foi João Batista, há mais de 2.000 anos. Mas não, eles pegam da igreja de Corinto, baseado no capítulo 14 de 1 Coríntios, e aplicam literalmente hoje nas pessoas. Por quê? Quando se reúne a turma, tem aqueles que querem ser mais espiritual. E para eles mostrar espiritualidade, começa a falar línguas. Aquelas línguas que ninguém entende, ninguém compreende e nem tem sentido algum. Mas o que eu estava dizendo, relação de línguas com profecia. Qual é a língua estranha que o profeta Isaías falava? Qual é a língua estranha que o profeta Jeremias, Ezequiel, Amós, até mesmo o profeta Malaquias e outros profetas Joel? Qual é a língua? Lê no livro, nas cartas desses servos de Deus do passado e vejam eles, o Senhor falando com eles, eles falando com o povo. Vejam se em algum momento que eles profetizavam, antes deles profetizar a palavra do Senhor, vejam se eles falavam línguas estranhas. Essa língua doida que tem por aí hoje, nas pseudas igrejas. Faz toda a diferença, né, querido? Mas é fácil. Paulo mesmo reconheceu e fez uma advertência. Vocês parecem meninos, crianças, né? Nem adolescente não é ainda, porque adolescente já começa a entender um pouco da vida. Mas criança não tem noção do que está falando, nem do que está fazendo. Assim foi Paulo. Paulo viu o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E por incrível que pareça, você pode observar que todas essas seitas religiosas evangélicas, principalmente as pentecostais, elas têm a sua base doutrinária, suas filosofias de vida, seus princípios de vida, com base na primeira carta de Paulo aos Coríntios.
e foi a igreja mais carnal, ou foi a única igreja mais carnal do tempo de Paulo. E Paulo sempre estava em cima lá, né? Exortando, falando, orientando, né? Cobrando, advertindo e chamando ele até mesmo de meninos. Paulo chegou a dizer, como eu já repeti aqui e vou repetir várias vezes, por que não? É a palavra. Sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Deus não tem mistério com você, querido. Deus não fala em mistério com ninguém. Deus não tem mistério com ninguém. E os pseudos profetas que andam, primeiro, antes de começar a soltar o recadinho deles, andam falando uma língua aí esquisita, como você mesmo vê e sabe, conhece também, tem nada a ver. Primeiro que profeta foi até João Batista. E sobre profecia e profeta que Paulo trata na igreja de Corinto, na primeira carta, foi para a igreja de Corinto, ainda naquele tempo, antes da plenitude da graça. Hoje, querido, Deus fala diretamente comigo e com você. Deus não manda recadinho para ninguém. Esse negócio aí nas redes sociais que alguém está mandando recado, que Deus mandou te avisar, não é verdade. Por que não é verdade? Porque o mesmo Espírito que está em mim está em você. O mesmo Deus que está em mim está em você. Ele fala com todos os filhos na hora que ele quiser, aonde estiver, do jeito que ele quiser, do modo que ele quiser. Porque nós somos filhos e ele é pai. E o pai fala com os filhos na hora que quer, da maneira que ele quiser, sem mandar recado. Imagina, eu tenho filho, e aí eu estou perto dele, pertinho dele, ao lado dele, aí digo para uma outra pessoa que está distante, eu quero que você fala para o meu filho. Se eu estou nele, se eu estou perto dele, ao lado dele, eu sou pai. Por que eu não falo diretamente com ele? Se liga, cristão. Então, esse negócio de ficar mandando recadinho, Deus não manda recadinho para ninguém. Deus é Espírito. E o Espírito vive e reina na sua e na nossa vida. E fala diretamente com todos, da maneira que ele quiser, na hora que ele quiser e do modo que ele desejar a se cumprir a sua palavra em nós. Fique com essa palavra. Não tem mistério, hein? Deus não tem mistério com você. Deus não tem mistério comigo. E profeta, o último profeta foi João Batista. E agora, biblicamente, com base na palavra, não existe. Porque se eles pegam os pseudos profetas de hoje, com bases na carta de Paulo, a 1 Coríntios 14, é totalmente errado, totalmente fora do contexto. Fique com essa palavra. Que Deus continue nos abençoando, nos dando força, né? E sabedoria, né? Para não deixar nós sermos manipulados. Basta, né? Chega os anos que passamos dentro desses lugares, acreditando que era Deus falando conosco. Alguém dizendo, eis que falo contigo, meu servo, minha serva. Para começar, nós não somos servos, né? Você sabe que nós não somos servos. Nós somos filhos. Tem uma diferença. Jesus mesmo diz aos seus discípulos no seu tempo, eu não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamarei como filhos, porque o filho sabe tudo que o pai tem e o que o pai quer. Essa é a diferença, querido, de ser servo e de ser filho. Você é servo ou você é filho? Se você se considera um filho, o pai não vai mandar recadinho. O pai chega e fala, o pai chega e avisa, orienta, mostra, revela para você todo o que ele quer na sua vida e o que ele está fazendo e o que ele vai fazer no seu futuro, no futuro da sua vida e da sua família também. Pois bem, fique com essa palavra para o nosso elevo espiritual e nossa meditação diária em nossa vida. E não acredite em mistério e nem em profetada, porque o último profeta foi João Batista, Lucas 16:16. Fique com essa palavra. Pois bem, eu sou vosso irmão em Cristo, Pedro Donizete, direto da cidade de Anápolis, Goiás, para o Brasil e mais 150 países no mundo. Muito obrigado pelas vossas atenções, pelo vosso carinho, por sua generosidade.
gostaria e peço você gentilmente, se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal. Não paga nada, você não vai pagar nada para se inscrever, nem para manter seu nome escrito aqui. Apenas você vai juntar-se à família dos eleitos. Virtualmente estamos longe uns do outro, mas espiritualmente estamos em comunhão. Por que não? Paulo mesmo disse que ele estava ausente, mas em espírito ele estava presente, em comunhão com os irmãos. Se inscreva no canal e clique no sininho para que todas as vezes que haver ou seja postado um novo vídeo com a nova mensagem, a plataforma do YouTube vai te avisar que tem uma nova mensagem no ar do Ministério do Espírito da Graça. Pois bem, fique com essa palavra. Muito obrigado por sua atenção. Graça e paz.